Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre a fusão de dois fundos imobiliários, o VGHF11 com o MGCR11 e o que significa para o patrimônio seu, que é cotista de um dos dois fundos, tá bom? É o que a gente vai falar nesse vídeo, mas antes, já se inscreve no canal. Bom, vamos começar pelo que está acontecendo, né? A Valora, que é a gestora do VGHF, fez um anúncio um tempo atrás de que estava adquirindo os fundos da gestora MOG, certo? E há umas 2-3 semanas atrás teve o primeiro fato relevante em que o VGHF, que é o fundo de hedge fund da Valora, estava comprando os ativos do MGCR e pagando em cotas, né? Ou seja, se você era cotista do MGCR, você iria receber cotas do VGHF. Essa proposta tinha como um valuation implícito, né, uma precificação implícita, um desconto de 4% no valor patrimonial do MGCR. Bom, essa proposta, que foi a primeira, foi cancelada e melhoraram os termos na última semana, se não me engano, na sexta-feira, e agora você que é cotista do MGCR vai receber uma cota no par, né? Vai trocar patrimonial por patrimonial. Óbvio que isso está sujeito a uma assembleia de ambos os lados, né? Então precisa ser aceita essa aquisição por parte dos cotistas do MGCR. Como esse fundo ele não tem tanta liquidez, não tem tanto tamanho, como a gente vai falar logo a seguir, e tem muitos investidores institucionais, o que eu acredito, e obviamente essa aqui é a minha opinião, não necessariamente reflete a cabeça dos gestores dos fundos que são cotistas do MGCR, mas é que eles deveriam aceitar. Eles estão indo para um fundo muito mais líquido, muito maior, muito mais diversificado, e isso deveria fazer com que eles aceitassem essa proposta de incorporação praticamente do MGCR pelo VGHF. Bom, o que faz o VGHF? Né? O VGHF é um fundo que tem um valor patrimonial, aqui antes de gravar eu peguei nos números aqui para fazer minha cola, de 677 milhões de reais e tem cerca de 250 mil cotistas, né? E é um fundo de hedge, né? Esse fundo tem liberdade muito grande para fazer o que basicamente ele quiser. O que faz o MGCR, que é o fundo que está sendo, vamos dizer assim, incorporado, né? Ele já é um fundo menor, tem 129 milhões de reais de patrimônio, e após a junção vai ser um fundo de 900 milhões de reais, já um fundo parrudo, um fundo respeitável, com mais de 250 mil cotistas, bastante gente, provavelmente vai ter bastante liquidez, né? O MGCR é um fundo de CRI, então você cotista do MGCR, você está indo para um fundo que tem uma proposta diferente, uma proposta de ser um hedge fund, não tem nada de errado nisso, mas não é um fundo igual ao que você tinha antes, né? Porém, eu acho que tende a ser uma boa troca, porque você vai ganhar muito mais liquidez nas suas cotas, né? O MGCR é um fundo pequeno, um fundo que não tem tanta liquidez, então os cotistas, sobretudo os institucionais, têm uma certa dificuldade de comprar e vender cotas, né? A partir do momento que vai para uma estrutura maior, essa dificuldade acaba. E eu acho que isso aqui é mais um episódio na consolidação da indústria de fundos imobiliários no Brasil. O Brasil tem hoje cerca de 470 fundos, os Estados Unidos tem menos de 200 REITs, só que a indústria lá, apesar de ser metade no número de veículos, é uma indústria que é umas 30 vezes maior que a nossa em termos de tamanho, né, de volume gerido. Isso me faz pensar o porquê que a indústria é tão consolidada nos Estados Unidos. E é simples, esse é um mercado que a escala é boa para todo mundo, pro gestor e principalmente pro investidor, né? E eu separei aqui 4 motivos de por que a consolidação é benéfica para você, né? Primeiro, o fundo tem mais escala, e com mais escala acontece duas coisas, né?
geralmente ele tem uma receita maior e consegue atrair talentos. O negócio de gestão é um negócio de talento. E quem tem mais recursos geralmente tem mais dinheiro e consegue com isso atrair talentos. Né? Você vê, no futebol é assim, os melhores jogadores jogam nos maiores times, os maiores times têm mais recursos e com isso consegue contratar o Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo. O time pequeno não consegue reter talento, então é natural que os talentos vão para as estruturas que têm maior escala e com isso tem mais receita para reter e atrair esses talentos. O segundo motivo, quando o fundo cresce, a tendência é que o gestor possa compartilhar parte desse ganho de escala com você. Eu estava uma vez analisando um dos maiores REITs dos Estados Unidos, que era o da Brookfield, que inclusive depois fechou capital, e o custo era mais ou menos 0,6 por ano. Os fundos no Brasil custam quase que o dobro disso, né? Então, quando acontece uma escala, no caso da Brookfield, acho que administrava mais de 50 bilhões de dólares, quando ela tem escala, ela consegue compartilhar com o cliente dela parte dessa escala com taxas menores, isso significa maiores dividendos para você. Então, o primeiro motivo que a consolidação é positiva para você, a escala, mais talento e possivelmente dividir o ganho de escala com você que é investidor. Segundo, mais liquidez no ativo, né? Os fundos maiores tendem a ter mais liquidez e com isso, tanto você, pessoa física, consegue comprar e vender, vê a diferença de um fundo, sei lá, como o Canip para outros fundos pequenininhos, né? O Canip você vende 1 milhão numa tarde, um fundo pequeno você vai demorar semanas para vender R$1 milhão. Então, a liquidez pode ser algo positivo para você. Daí alguém pode falar, pô, Thiago, eu não ligo tanto para liquidez. Bom, saiba que investidores institucionais como family offices, fundos de pensão, fundo soberano, etc., para eles liquidez é um fator. Então, um fundo que não é grande não vai atrair esses investidores e por conta disso talvez fique largado e mal precificado. Então, a liquidez pode até não ser um fator para você, mas é para o comprador da sua cota no futuro. E se você não tem liquidez, talvez você não atraia um comprador. E se você não atrai um comprador, provavelmente sua cota vai ficar mais desvalorizada. Então, liquidez é outro fator importante. Terceiro, fundos maiores têm mais recursos e com isso conseguem diversificar mais, né? Isso é normal, só pegar os grandes fundos, a tendência é que eles tenham uma diversificação maior e com isso riscos menores para os seus cotistas. O quarto motivo, que esse aqui geralmente só quem já conversou com um gestor sabe, né? Mas geralmente as melhores operações ou uma operação qualquer geralmente bate primeiro nos maiores fundos. Imagina que você, sei lá, seja uma grande construtora e queira vender uma laje corporativa que esteja no seu balanço. Para quem você vai ligar? Para o pequenininho ou para o grande? Então, a consolidação, ela traz esse benefício para o cotista, porque se ele é cotista do grande, a tendência é que os bons deals vá primeiro para ele, né? E chegue só, vamos dizer assim, os piores negócios para os menorzinhos. Então, a escala permite acesso a melhores deals. Então, vou repetir aqui 4 motivos, porque eu acho que a consolidação é boa para todo mundo, né? Escala, com isso você consegue ter mais talento e eventualmente reduzir preço. Mais liquidez nos fundos imobiliários e com isso atrair um comprador que hoje não existe tanto, mas que vai crescer ao longo do tempo, que são os institucionais. Terceiro, mais diversificação. E quarto, acesso prioritário a algumas operações, né? Portanto, eu acho que a primeira oferta era questionável, né? Porque se você era cotista do MGCR, tinha um desconto. E agora que esse desconto acabou, ou seja, os dois fundos vão juntar no valor patrimonial. Se você tinha R$100 em patrimonial, você vai passar a ter R$100 do patrimonial de uma estrutura maior. Eu acho que a conclusão aqui é que esse negócio é bom para os cotistas dos dois fundos, do VGHF como também do MGCR, tá bom? E ó, a gente tá na semana do investidor aqui na Suno, né? Se você é nosso assinante, essa é a semana que você tem a oportunidade de renovar a sua assinatura nas melhores condições. E se você ainda não é assinante, não deixe de aproveitar essa semana, tá bom? Só clicar no link abaixo e participar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já dá aquele joinha e a gente se vê nos próximos vídeos.